vocês como aplicar um teste T para duas amostras independentes utilizando o Excel. Tá? Quando nós temos duas amostras independentes, que eu criei um conjuntinho de dados, que seria o tratamento 1 e o tratamento 2, nós temos dois testes T para aplicar nesse tipo de amostra. Um é o teste T para amostras independentes com variâncias iguais e o outro é o teste T para amostras independentes com variâncias diferentes. Então, antes de escolher o teste T que eu vou aplicar, eu preciso verificar se a variância do tratamento 1 é igual ou diferente à variância do tratamento 2. Então, para isso, nós vamos aplicar um teste de razão de variância, para verificar se as variâncias são iguais ou diferentes, para então escolher o teste adequado para testar a diferença entre a média desses dois tratamentos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever minha hipótese. A minha hipótese de nulidade é que a variância do tratamento 1 é igual à variância do tratamento 2. Alternativamente, eu vou escrever que a variância do tratamento 1 é diferente da variância do tratamento 2. Seria um símbolo aqui, diferença, e fechar. Posteriormente, eu vou então escolher qual que é a probabilidade que eu quero aplicar o teste. Eu vou aplicar esse teste aqui com a probabilidade de 95%. Então, nós vamos ter um alfa de 0,05. Tá? Como nós vamos precisar saber fazer a razão das duas variâncias, eu vou calcular aqui a variância da amostra 1, utilizando a função var, né, do Excel, a variância da amostra 1. Vou calcular também a variância da amostra 2, utilizando a função var, do Excel. Bom, agora eu vou fazer a razão entre a maior variância e a menor. Então, posso pôr aqui igual, maior variância 9,01, dividido pela menor variância, que é 5,30, eu tenho o meu valor calculado. Eu vou comparar esse valor calculado com o valor tabelado da distribuição de F. Okay. Então, para a distribuição de F, nós vamos utilizar a função inv.f. Então, vem o inv.f. inv.f, tá? 0,05, que é a probabilidade que nós escolhemos, tá? O grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, então eu tenho como distribuição de F, eu tenho o grau de liberdade da amostra 1 e o grau de liberdade da amostra 2. Então, da amostra 1, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 observações, consequentemente, o grau de liberdade é 6. Na outra, nós temos 6 observações, e o grau de liberdade, então, vai ser 5. Tá? Esse é o valor tabelado. Bom, como é que nós tiramos a conclusão? Sempre que o valor de F, ou calculado, ou da estatística calculada, for menor do que da estatística tabelada, nós não rejeitamos a hipótese de nulidade. Então, nesse caso, nós vamos assumir que a variância entre os dois tratamentos são iguais. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo teste, só que utilizando diretamente a função do Excel, o que é muito mais simples, que provavelmente que vocês vão usar nos exercícios de vocês. Aqui eu estou mostrando para vocês o cálculo
né? Mas aqui nós podemos utilizar, ó, se a gente vier aqui, em dados, análise de dados, nós vamos ter aqui, ó, teste F, 2 amostras para variância. Eu seleciono essa caixinha, ok. Tá? Intervalo de entrada. A variável 1 vai ser a que tem maior variância. Então, a gente precisa de conhecer, pelo menos, o tamanho da variância de cada uma das amostras. Aqui eu já sei que a variância da amostra 1 é maior do que a variância da amostra 2. Então, eu vou entrar aqui com o conjunto de dados referente à amostra tratamento 1. O intervalo de entrada da variável 2 vai ser, então, o do tratamento 2. Tá? Eu vou marcar rótulo aqui, porque eu selecionei trate 1 e trate 2. O alfa é o que a gente tinha escolhido, 005, nós vamos, e vou escolher um local de saída. Eu vou colocar esse resultado aqui, ó, local. Tá? Então, ok. Olha, notem que o resultado do teste deve ser equivalente ao que a gente fez manual. Né? Esse F aqui, ó, o valor de F, corresponde ao nosso F calculado. Então, esse aqui é o F calculado. Tá? E o F crítico unicaudal é o F tabelado. Né? Então, a conclusão que é a mesma coisa. Nós vamos comparar este valor, né, calculado com o tabelado. Como o valor calculado é inferior ao tabelado, nós não rejeitamos a hipótese de que as duas variâncias sejam iguais. Então, nós vamos assumir que para essas duas amostras independentes que nós temos, com 95% de probabilidade, as variâncias são iguais. Bom, agora que nós sabemos que as variâncias dos dois tratamentos são equivalentes, nós vamos aplicar o teste T para comparar se há diferença entre as médias dos dois tratamentos. Lembrando que o teste T para duas amostras independentes, ele depende da variância das duas amostras. Se as duas amostras têm variâncias equivalentes, nós vamos utilizar um teste T para duas amostras independentes com variâncias equivalentes. Se elas forem diferentes, a variância da amostra 1 for maior do que a variância da amostra 2, estatisticamente, ou diferente, a variância da amostra 1 diferente da variância da amostra 2, nós vamos aplicar um teste T para duas amostras com variâncias diferentes. Neste caso, nós já havíamos concluído, né, que as variâncias da amostra 1 em relação à variância da amostra 2, tratamento 1 e tratamento 2, elas são equivalentes. Então, nós vamos aplicar um teste T para duas amostras independentes com variância equivalente. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo aqui, resolver na equação, no Excel, e depois eu vou mostrar para vocês como fazer esse teste utilizando a função do Excel. Tá? Então, primeiramente, nós vamos escrever a hipótese de nulidade de que o tratamento 1 é igual ao tratamento 2. Na verdade, eu estou testando se a média do tratamento 1 é igual à média do tratamento 2. Alternativamente, a média do tratamento 1 diferente da média do tratamento 2. Tá? Nós vamos, como de praxe, nós vamos escolher, nós vamos definir com que probabilidade nós queremos testar as hipóteses. Eu vou testar com 95% de probabilidade, então o meu alfa é 0,05, certo? E o que nós temos que fazer? O terceiro passo é calcular a estatística T calculada. Bom, ela é dada por essa fórmula que eu apresentei aqui para vocês. Então, depende da média da amostra 1, da média da amostra 2, desse SP, que na verdade é o pool das duas variâncias. Então, o SP aqui ele é N1 menos 1 vezes a variância 1, mais N2 menos 1 vezes a variância 2, dividido por N1 mais N2 menos 2, raiz disso. Então, como
o T calculado vai depender do SP, eu vou calcular primeiro aqui o SP. Porque o meu SP ele é igual a raiz quadrada de n menos 1. Então, o n é 7 da primeira amostra. Então, n menos 1 vai ser o 6, que é o grau de liberdade, vezes a variância, mais n2 menos 1, que é 5, vezes a variância da segunda amostra. Certo? Isso aqui dividido pela raiz, a raiz quadrada de novo. Tá? Eu tenho o N1, que é 7, mais o N2, que é 6, menos 2 da fórmula. Então, tem um SP de 2,71. Agora, eu vou calcular, então, o T. O T calculado é igual a média da amostra 1 menos média da amostra 2, dividido por SP, certo? Vezes raiz quadrada. Quadrado de quê? De 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Bom, eu vou colocar um parênteses aqui, fechar aqui também com um parênteses, porque o Excel faça a fórmula, resolve a operação como eu quero. Ele vai fazer primeiro essa operação, depois ele resolve toda essa operação, divide o valor pelo outro. Beleza? Deu menos 3,34, o resultado do T calculado. Como a gente precisa, nós utilizamos esse valor em módulo, eu vou colocar aqui a função do módulo do Excel para tirar o sinal desse valor. Então, a função de módulo do Excel é ABS. Então, ABS, vou abrir um parênteses aqui, fechar aqui, tá? Ele tira o sinal. Beleza. E o T tabelado, ele é o valor que nós vamos comparar com o calculado. Ele vem de uma tabela de distribuição de T, né? Que nos livros tem lá no final, normalmente nos apêndices dos livros, tem as tabelas físicas. Aqui no Excel nós estamos utilizando a função que nos dá esse valor. Nesse caso é a função INVT. Tá? Utilizando a função INVT. Ele precisa da probabilidade e do grau de liberdade. O grau de liberdade aqui, como nós temos duas amostras, tá? É o número de observações da amostra 1, tá? Mais o número de observações da amostra 2, menos 2. Tá? Então, vai ser 7 mais 5 menos 2, tá? Dá 11, 11. Eu resolvo, então, o meu INVT. Bom, já o teste estaria pronto, agora nós vamos tirar a conclusão. Como é que nós concluímos? Nós comparamos o valor calculado em relação ao tabelado. Como o valor calculado é superior ao valor tabelado, eu vou rejeitar a hipótese de igualdade entre os tratamentos. Ou seja, existe diferença entre as médias do tratamento 1 em relação à média do tratamento 2. Se a gente tivesse pensando que isso aqui fosse ganho de peso, por exemplo, de peixe, o tratamento 2 leva melhor ganho de peso dos animais do que o tratamento 1, porque ele tem aqui uma média superior. Tá? Bom, tudo isso que nós fizemos, nós podemos fazer diretamente utilizando a função do Excel, que é muito mais simples. Então, eu venho aqui em dados, análise de dados. E aqui, nessa lista de ferramenta de análise, eu vou procurar o teste T. Então, descendo aqui, ó, nós temos 3. Ó. Teste T para 2 amostras emparelhadas para média. Não é esse.
Nossas médias não são emparelhadas, elas são duas amostras independentes com variâncias iguais, que nós concluímos que as variâncias são iguais. Então, é esse teste que eu vou utilizar. Seleciono o teste. O intervalo da variável 1, vou lá selecionar os dados do tratamento 1. Intervalo da variável 2, eu vou selecionar os dados do tratamento 2. Vou marcar rótulo aqui. Por quê? Porque eu selecionei trate 1 e trate 2. Então, é um rótulo que eu selecionando nesse cabeçalho aqui. Tá? Vou escolher um local para saída. Vou colocar o resultado aqui, nessa célula. Tá? Ok. Ó, veja bem. Aqui está o 3,34, que a gente olha em módulo, é o mesmo valor. Se eu colocar aqui eu coloquei ABS, né? Eu tirei o sinal, então o valor é igual, tá? O valor tabelado é o valor crítico bicaudal, ó, 2,20, é equivalente. A conclusão, então, é a mesma. Nós só vamos comparar este valor aqui em módulo em relação a este valor. Como esse valor aqui, desconsiderando o sinal, é superior ao valor T crítico bicaudal, nós vamos rejeitar a hipótese de que os dois tratamentos têm a mesma média.